Faltam 2 minutos, podemos começar já, né? Vou deixar aqui só para eu... Tenho 20 minutos, né? Melhor. Então vamos lá, vou tentar falar uns 20 minutos aqui para depois a gente poder trocar um pouquinho. Bom, eu sou médico, sou psicanalista, sou consultor de empresas em saúde mental, eu faço programas completos para empresas em saúde mental. Eu já fui executivo de empresas, cuidei de áreas de saúde, durante 10 anos eu cuidei da área de saúde do Itaú, já trabalhei na Serasa. Tá ruim o seu, né? Pega o meu, porque eu tô me escutando aqui. Aí, ó. E a partir dessa minha experiência como executivo, como médico, como psicanalista, especializado em saúde mental no trabalho, que é a ergonomia mental, o que eu estou pensando em trazer aqui para vocês hoje é um entendimento do que está acontecendo dessa pandemia de adoecimento mental, essa falta de sentido na vida, esses números absurdos de afastamento, de litígio. E aonde está o problema, né? O problema está na tecnologia, na rotina, tem muita confusão. Então eu vou tentar clarear um pouquinho para vocês, trazendo uma perspectiva histórica do que está acontecendo. Na Revolução Industrial, a gente começou a moldar o nosso modelo de trabalho atual. E a gente foi seguindo uma história, né? Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, cultura ágil e por aí vai. Vários ismos que visam organizar essa nossa forma de se organizar para trabalhar, para produzir. No começo a gente foi bem perverso. 14 horas, imagina, linha de montagem, 14 horas de trabalho por dia, sem final de semana, um salário bem baixinho. E isso chegava a matar, né? Mas a gente não sabia. Começou, quanto mais produzir, melhor. Você trabalha para mim, você tem que produzir e por aí vai. E olha só, para uma família ser viável, era bom que ela tivesse muitos filhos e que os filhos começassem a trabalhar o mais cedo possível. Porque quanto mais saláriozinhos você tiver na família, mais próspera vai ser a sua família. A gente pensa nisso hoje e acha um absurdo, né? Mas se você tinha 1, 2 filhos, nossa, coitados, tão poucos filhos. Tinha que ter 14, 20 filhos, né? Aliás, com uma taxa de mortalidade infantil super alta, então você tinha 20 filhos, ficava com 14. Isso era normal. E o pai mostrava com orgulho o filho sujo de graxa. Ó, meu filho de 10 anos trabalhou na linha de montagem comigo hoje. Esse moleque vai longe. Por que ele faz isso? Porque ele não gosta do filho? Porque para suportar o sofrimento de fazer o filho trabalhar logo, trabalhar cedo, ele precisa achar que isso é bom, que isso tem algum valor. Senão é insuportável. Então você vai criando uma crença e um valor deturpado, vocês percebem? Olha, eu dei um plantão de 12, vou emendar num de 24, vou ficar 36 horas sem dormir, eu sou um grande médico. Por que privação do sono faz de mim um grande médico? Que estupidez! Não é uma estupidez. É uma necessidade que eu tenho de dar um valor para isso, porque senão como é que eu vou dar plantão? Então a gente vai se adaptando ao sofrimento. E essa adaptação ao sofrimento vai gerando crenças e valores completamente deturpados. Por exemplo, que o trabalho infantil é bom. E aí eu venho do futuro, chego lá para esse pai e falo: pai, isso aí no futuro é crime. Trabalho infantil é um crime. Criança tem que brincar e estudar, senão ela não se desenvolve. Ele não vai falar: nossa, ainda bem que você me falou, filho, vai para a escola. Não. Ele vai falar: se as crianças no futuro são vagabundas, o problema é de vocês. Eu com 8 anos estava na lavoura. Vocês percebem como é difícil quebrar crenças e valores? Esse que eu falei para vocês, é fácil eu criticar, porque esse a gente já quebrou. Mas o que adoece a gente hoje são regras que colocam a gente em situações muito constrangedoras, contraditórias, e que a gente tem um arcabouço de crenças e valores hoje, que se eu falar aqui, vai gerar desconforto. Posso? Tem gente que fica brava. Minha intenção é boa, gente, não tem culpado, tá? Ninguém quer, não existe essa mente psicopática que quer organizar o trabalho de uma forma de adoecer as pessoas, espremer, não tem. Não, tá, até tem, existem psicopatas, mas não é esse o problema. Mas eu posso falar uma meritocracia justa. Para que serve uma empresa? Para gerar lucro.
Isso está matando a gente. Uma empresa não pode... Olha só, tem gente que acha, não, ele é comunista, ele é abraça-árvore, fora da casinha, né? Uma empresa não serve para dar lucro. Não, não pode. Porque se o objetivo principal de uma empresa é gerar lucro, se ela tiver um lucro sem gerar valor, sem propósito, ela é bem sucedida. Então, se eu tenho uma meta de venda de título de capitalização e eu bato a minha meta, eu sou promovido, eu sou reconhecido porque eu vendi muito título de capitalização, mas se eu sei que para bater essa meta e gerar esse lucro, eu tive que vender título de capitalização falando para o velhinho que queria investir o dinheiro. Investe no título de capitalização, vovô. Você tem um sorteio, talvez você ganhe até 50 mil reais todo mês. E título de capitalização não é um investimento, é uma aposta. Qual o valor do título de capitalização? O prazer do jogo. Se a pessoa quer jogar, vai que ele ganha, tá bom, porque ele dá 100 e recebe 80 de volta. E milhares de pessoas fazem isso, e 2 ou 3 ganham 50 mil reais. Então é uma loteria. Só que ninguém aposta tanto. E ele tem a meta para bater. E se ele não bater a meta, ele é mandado embora. Ele não é promovido, ele não ganha remuneração variável. Então a regra, a meta, tem o objetivo principal de gerar lucro, não de gerar valor. Não é de saúde financeira, não é de satisfação do cliente. E isso adoece. Adoece o caixa do banco que fez isso. Adoece o chefe dele que cobra ele para fazer isso. Quando uma empresa visa o lucro desatrelado da geração de valor, esta cadeia produtiva está doente. Então, uma empresa não serve para dar lucro. Uma empresa, gente, pelo amor de Deus, uma empresa tem que ter lucro. O lucro é maravilhoso. Tem que ter lucro. Não sou contra o capital. Tem que ter lucro, mas o lucro precisa ser atrelado à geração de valor. Senão, o que eu estou fazendo da minha vida? Quem sou eu quando eu cresci? Filho, o que você vai ser quando crescer? Você é vendedor de título de capitalização. É isso que você está fazendo da sua vida. É um conflito ético-moral que deixa a vida sem sentido. E aí o neto pega 20 títulos de capitalização que o avô comprou. Aí ele vai na agência, fulo da vida, né? E aí ele abre uma reclamação. Olha só, esse caixa vendeu 20 títulos de capitalização para o meu avô. O que a gente faz? Manda embora o caixa, porque a meta é a meta, né? E aí bota outro no lugar para fazer a mesma coisa. Moral dessa historinha curta. O problema está na regra, não na meta só. São várias regras contraditórias que a gente tem hoje, que visam o aumento da produtividade e da eficiência, desconsiderando questões éticas, subjetivas. E por quê? Porque a gente é mal? Não, porque historicamente... Olha como era na Revolução Industrial. Trabalho infantil a gente já se livrou. O que a nova NR1, a norma regulamentadora 1, está falando, vamos considerar as questões psicossociais. Vamos ver os absurdos que a gente está fazendo e falando que é normal. Porque sempre foi assim. Porque se não fizer um ranking, o pessoal acomoda. Mentira. Não é, a gente não trabalha pelo ranking. Hoje a gente trabalha pelo ranking, por isso que está sem sentido. Porque isso é um estímulo pela competição. E não precisa. E são várias coisas polêmicas, assim, que desestabiliza a gente. Porque nós estamos vivendo essas coisas hoje. Então vou contar uma historinha rápida. As pessoas começaram a ter doença osteomuscular, tendinite, bursite, síndrome do túnel do carpo. Por quê? Porque ficaram mais tempo sentados, veio o computador, a gente começou a digitar. E a gente teve um boom de doenças osteomusculares. Por quê? É mimimi. Eu sempre digitei, nunca tive isso. É predisposição da pessoa. É ela que, né? Então ela está no lugar errado. E nosso primeiro movimento foi de responsabilização das vítimas. Aí a comunidade científica se organizou e inventou LER-DORT, lesão por esforço repetitivo e doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Que doença nova é LER-DORT? Não é uma doença nova, são as mesmas doenças. A bursite, a tendinite, a síndrome do túnel do carpo, a cervicalgia, a lombalgia, só que relacionado ao trabalho. Agravado ou provocado pelo trabalho. Pô, então a culpa é da empresa. Litígio, né? Provisão trabalhista bilionária de muitas empresas. A culpa é do patrão. E aí, o que a gente vai fazer? Ginástica laboral. O que é a ginástica laboral? Não sei se vocês viveram esse momento, né? Os mais jovens talvez não. Toca a musiquinha, se levanta, paga o mico, dança a música do passarinho, gira o punho em volta da cadeira. Paguei muito desse mico. O que está por trás da ginástica laboral? Hipertrofiar a musculatura para aguentar a sobrecarga. Mas vocês percebem que a sobrecarga não entra na discussão ainda. E isso acaba responsabilizando as vítimas, mais ainda. Por quê? Porque ela é sedentária, ela não... né? Aí depois se começou a falar de ergonomia osteomuscular. Olha, passou de 8.000 toques, tem que parar, tem que fazer pausa. Tem uma maciez da cadeira, tem uma altura da cadeira, tem uma altura do monitor que determina o ângulo do pescoço. Tem que ter o apoio pro cotovelo, porque senão o ombro fica sustentando o seu braço o dia inteiro.
Tem que ter um apoio para o punho se você usa mouse. Tem mouse ergonômico. Mas como assim? Vou ter que trocar a cadeira de todo mundo? Como assim? Vou ter que comprar apoio de pé para todo mundo que tem perna curta? Que culpa eu tenho se o pé dele é baixinho? Mas, vencidas as resistências, está aí. A gente não discute mais, né? A ergonomia de um posto de trabalho é um negócio pacificado. Aliás, a gente não pode embarcar uma mala acima de 23 quilos, né? Porque alguém carrega. Sabiam? É por isso. Então a ergonomia osteomuscular resolveu. Agora eu vou contar a mesma história. As pessoas estão adoecendo mentalmente. É mimimi da nova geração. Falta de vergonha na cara. Indústria do atestado, malandragem brasileira é uma raça, né? Preguiça. Não tem fit. A pessoa não tem resiliência. E responsabilização das vítimas. Aí a comunidade científica se reorganizou de novo. E a Organização Mundial da Saúde inventou uma doença nova. Qual doença? Burnout. Que doença é o burnout? Não é uma doença nova. São os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor relacionados ao trabalho. Então, a gente chama, e genericamente a Organização Mundial da Saúde chamou de esgotamento das capacidades cognitivas. É um esgotamento, que é um termo genérico para os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor. Não é uma doença em si. É uma doença que, ao ser mental, ao ser relacionada com o trabalho, você tem burnout. Assim como você tem Lerdort. Tá, mas que Lerdort você tem? É bursite, é tendinite? Tá, mas que burnout você tem? É depressão, é ansiedade, é esgotamento, é estresse pós-traumático? É pânico? É tudo isso. Só que agora relacionado ao trabalho. Tá vendo? A culpa é do patrão. Litígio, provisão trabalhista bilionária. O que a gente vai fazer? Ginástica laboral. Qual que é a ginástica laboral mental? Treino de resiliência, meditação, yoga, mindfulness, educação alimentar, higiene do sono. Tudo que você tem que fazer para hipertrofiar, no caso, o seu aparelho psíquico, entre aspas, para você dar conta disso aí. O que é isso aí? Né? Você faz ginástica laboral para hipertrofiar a musculatura, para aguentar a sobrecarga de digitação, de uma postura, de peso. E você faz ginástica laboral mental, falando tudo que as pessoas têm que fazer para se adaptar, para dar conta disso aí, que a ergonomia mental vai dar conta. Não sou contra benefício. Aliás, olha a coragem da UP de me colocar aqui, falando que não são esses benefícios, não são a falta de benefício não é a causa do problema. E os benefícios são maravilhosos. O bem-estar é necessário. A gente precisa dar conta disso, senão para tudo. Porque é sobrevivência hoje. Então a gente precisa desses benefícios. Só que se a gente para neles, a gente está responsabilizando mais as vítimas. Então, e a UP eu sei que tem essa profundidade, que está com esse olhar, porque estudou fundo o assunto e está chamando um maluco como eu para falar isso aqui para vocês. Não sou contra o capital, não sou contra o lucro. Eu acho que o bem-estar é fundamental. Eu medito, eu faço yoga, cuido do meu equilíbrio, mas não é falta de autocuidado que está me deixando num risco maior de adoecimento mental. Então, se a ergonomia osteomuscular cuida do mobiliário, da postura, da biomecânica, o que a ergonomia mental cuida? O que são os riscos psicossociais que a gente precisa começar a olhar agora e vai ser obrigatório a partir de maio do ano que vem? Que a gente vai ter que fazer uma análise ergonômica considerando os riscos psicossociais, que é uma coisa que eu faço há 10 anos. Eu sou maluco assim há 10 anos. Estou adorando essa discussão. E a pandemia trouxe bastante essa discussão também. Qual que é o objeto da ergonomia mental? Do que a gente fala? Aonde a gente interfere? Que porca e parafuso a gente aperta para as pessoas não adoecerem, mas se realizarem no trabalho? Para as pessoas não ter sextou. Olha isso, sextou. De 7 dias, 5 dias são um inferno, vou tomar álcool, que é um ansiolítico, e vou viver 2 dias. Tá? Alguma coisa está errada, né? Ao invés de sextou, é no domingo contando para a família, nossa, atendi um caso, nossa, tem um cliente que você não vai acreditar. Então, o trabalho não é para adoecer. O trabalho não é para ser suportado. O trabalho é para trazer realização pessoal. O trabalho é para trazer sentido para a vida. O trabalho é a forma que a gente participa da sociedade. Quem é o André? O André é médico, psicanalista. A gente se apresenta pelo trabalho. O trabalho determina muito da nossa identidade. Essa nossa identidade profissional precisa estar bacana, senão a gente não está bacana. E não é equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Isso é uma cisão, isso é cortar a gente no meio.
É uma coisa só. Então, ao invés de sextou, tem domingo falando, olha que legal, olha que bacana o que eu faço, olha quem eu sou no mundo. Isso é possível. E, ironicamente, traz altíssima produtividade. Gera muito lucro. Porque economiza um monte de ralo de dinheiro. De sinistralidade de plano de saúde, de litígio contra a empresa, de absenteísmo, de engajamento, presenteísmo. E por aí vai. Essa lista é enorme. Só que hoje a gente é departamentalizado, né? O negócio faz, aí o jurídico cuida do litígio, a área de saúde cuida do doente e as coisas estão desconectadas. Uma das coisas que a ergonomia mental faz é essa conexão. Mas enfim, qual que é o objeto? Do que a gente está falando? Das regras. Das regras do jogo que a gente está jogando no trabalho. Do modelo de avaliação, de remuneração, das políticas, dos processos, do PDI, do modelo de feedback. Por quê? Porque nós, seres humanos, seguimos as regras. E aí a gente aplica a regra. E aí quem está aplicando a regra normalmente é responsabilizado. E a gente não olha para a regra. Não é o caixa que vendeu o título de capitalização. Não é o gestor que avaliou você mal. É o sistema de avaliação. E por aí vai. São várias contradições, várias incongruências, vários sofrimentos que a gente gera hoje por causa da forma que a gente organiza o trabalho. Na ergonomia osteomuscular, a gente organiza o posto de trabalho. Na ergonomia mental, a gente organiza as regras que vão determinar que horas você entra, que horas você sai, o que você prioriza, como é que você se relaciona. Meritocracia não é justa. Muito mais, segundo a ergonomia mental. E eu já apliquei isso em empresas, gente, na minha consultoria. É maravilhoso. A gente se sente perdido, porque é uma crença muito arraigada. De repente você tira uma crença e você puxa um tapete. Então, bom, você tirou meu chão, eu vou pisar onde? Por isso que eu gosto de pilotar pequeno e construindo devagar. Mas a meritocracia não é justa. Você ser comparado com o seu passado para você perceber a sua evolução é muito mais eficiente do que você ser comparado com o seu par para ver quem é melhor e vai ganhar mais remuneração variável e vai ser promovido. Isso degrada as relações. O sucesso dele é uma ameaça para mim. Nossa, as pessoas aqui são muito competitivas, né? Não, as pessoas não são competitivas. As pessoas estão sendo estimuladas a competir. Porque a gente tem que fazer um ranking, porque senão como é que a gente vai promover? Se a gente não fizer um ranking, o pessoal acomoda. Se a gente passar muito a mão na cabeça, eles acomodam. É uma visão de controle. É uma visão ultrapassada, doente e polêmica. Polêmica. Enfim. Então eu tenho mais 15 minutos, é isso? Então eu vou... Posso ir. Então eu vou falar um pouquinho... Só para jogar mais lenha nessa fogueira. Tá tudo bem? Vocês estão acompanhando? As caras de vocês estão ótimas. Tá todo mundo... Faz sentido, né? Não faz sentido? E é legal, e não é contra ninguém. Só precisa ter coragem de quebrar essas crenças. E me contratar, lógico, que eu faço isso para vocês. Mas quando a gente nasce, a gente é selvagem. O Freud fala que a gente é perverso polimorfo. Se você dá uma arma numa mão de uma criança, ela mata. E você vai ficar bravo com a criança? Não, a criança mata. Se tem vontade, mata. A culpa é do adulto que deu acesso à arma. A criança rouba. A borrachinha não é sua, Juninho. Devolve a borrachinha. É dela. Criança puxa cabelo, criança é agressiva. Criança é selvagem. Criança ama também, vai aprendendo a amar com a gente. Mas ela é desamparada. Ela depende dos adultos, então ela se submete aos adultos. E aí ela vai sendo civilizada. Roubar não pode, matar não pode, ser incestuoso não pode. Tem várias coisas que não pode e que a gente vai aculturando, vai civilizando. E teoricamente, nós adultos deveríamos ser civilizados. Um desses instintos selvagens é o da competição. Chega para uma criança e fala, o último que chegar já saiu correndo, gargalhando, não é? E dá muito prazer, esses instintos selvagens dão prazer. A competição servia quando a gente lá na floresta queria ser o macho alfa, a fêmea alfa, para ter mais comida, mais poder. É sobre poder, hoje é dinheiro. Então a gente compete para ter mais dinheiro, mais poder. Por quê? Porque a gente era um grupinho que os filhotes eram do alfa. A comida era primeiro para o alfa. Assim como uma matilha de cães. Evolução da espécie. Só que a gente já passou dessa fase, né? Competição não tem mais sentido. A gente resolveu criar uma civilização. Os gregos, olha os gregos, hein? Lá atrás. Vamos fazer a Olimpíada.
A Olimpíada é uma mensagem de paz. Por quê? Porque ao invés de competir na trincheira, gente, porque qual que é o máximo da competição? É a guerra. Ao invés de competir na trincheira, vamos botar uma pista e um de cada cidade. Quem chegar primeiro ganhou. E aí a gente gasta, catarticamente, a gente bota para fora a nossa competição. Vai, quer que outro tropece, quer que outro morra. O que é um estádio de futebol? 11 caras de um lado querendo acertar a bola na rede dos outros 11. Para que serve isso? Para gastar competição. E corintiano xinga palmeirense. Você leva o filho e ensina ele a xingar. Tá ótimo. É de mentirinha. É um lugar seguro, é uma convenção que serve para você gastar essa sua selvageria. O esporte serve para isso. Competir no esporte tá ótimo. Por quê? Porque você vai perder uma competição. O Corinthians não vai ser campeão esse ano. Vai mudar a sua vida? Não vai. Agora, saiu do estádio, brigou, aí chama a polícia. Então, competição é um instinto selvagem e a gente tem mecanismos na arte, no esporte, de extravasar isso aí, ótimo, mas você extravasa na competição e aí quando alguém te fecha no trânsito, você não sai metralhando ninguém. Trabalho não é uma convenção, trabalho é vida real. Trabalho não é de mentirinha. Quando a gente perde a competição no trabalho, a gente perde remuneração, reputação, emprego. Mas a gente aprendeu ao longo da história que a gente precisa competir para produzir mais. E segundo Christophe Dejour, que é o pai da psicodinâmica do trabalho, que é a base da ergonomia mental, que é um francês psicanalista pós-freudiano maravilhoso, que semana que vem estará aqui no Brasil, que eu conheço ele pessoalmente, é o cara que inventou a ergonomia mental. Aliás, guardem esse nome, Christophe Dejour. Vale a pena ler tudo dele. Meio psicanalítico, às vezes meio difícil, mas enfim. Já me perdi, arborizei aqui. A competição serve, então, para a gente extravasar isso num lugar controlado. No trabalho, não. No trabalho, a gente se prejudica. E o Christophe Dejour fala uma coisa que é muito interessante, que é a centralidade no trabalho. O que é isso? Filho, não importa o que você faça, seja o melhor. Por que as mães falam isso para os filhos? Por que minha mãe falou isso para mim? Porque ela estava me preparando para a vida, para o mercado de trabalho. A escola tem nota, tem o melhor aluno, tem o pior aluno, aí tem o vestibular. Aí na faculdade você também vai se preparando. Nas faculdades de psicologia se ensina a curva forçada, meritocracia, como uma forma de estímulo. Para mim é uma forma de tortura psicológica. É um estímulo pelo medo, medo de perder. Então a nossa sociedade vai se moldando ao nosso modelo de produção. Então a nossa sociedade hoje está se tornando uma sociedade competitiva, individualista. A gente tem que vencer na vida. Isso pra gente é normal. Um amigo meu fotógrafo, Renato Soares, que passa metade do ano no Xingu e fotografa os índios, ele trouxe 2 índios para conhecer Porto Alegre. Veio lá do Xingu, do Acre, e foi lá conhecer Porto Alegre. E os índios, uau! Nossa, como é que vocês constroem umas coisas tão grandes? Como é que vocês andam tão rápido em carros? E, cara, que poder que vocês têm. Vou mostrar a feira para vocês. Como assim a feira? Onde tem frutas e verduras. Meu Deus do céu, vocês têm frutas e verduras, um monte num lugar só. Os índios maravilhados. Os índios selvagens. E aí os índios selvagens entraram na feira e empacaram. Aí o Renato, esse meu amigo, falou, vamos lá, eu vou mostrar para vocês Não, mas tem uma criança ali pegando uma fruta podre no chão. Ah, tadinho, um garoto pobre. Tá sozinho, né? Não tô vendo os pais. Mas vamos lá, vou mostrar. Não. Tem uma criança pegando fruta podre no chão, em cima dele tá cheio de fruta boa. Às vezes o garoto não tem dinheiro, porque o pai tá desempregado, tá na escola, às vezes não sei, mendigo. Não, mas tem uma criança pegando fruta podre no chão, com um monte de fruta boa e tá todo mundo vendo. E ninguém tá fazendo nada. Às vezes o pai... Eu não vou entrar nesse lugar. Eles não conseguiram entrar na feira. Cheio de frutas e verduras que são coisas sagradas para eles, que a floresta dá. Como eles são selvagens, né? Nós estamos muito selvagens, nós estamos muito doentes. A gente precisa começar a falar sobre isso. Como a gente está individualista, competitivo. E o trabalho tem tudo a ver com isso. Essa é a potência que eu enxergo nessa nova norma regulamentadora 1, que vai obrigar as empresas a incluir os riscos psicossociais nas suas avaliações ergonômicas. Eu espero que a gente faça isso direito, porque
a gente vai remodelar a sociedade se a gente fizer isso direito. O Brasil vai ser uma vanguarda de um novo capitalismo. E desculpa, não é utopia, não sou um sonhador, abraça a árvore, eu faço isso nas empresas. E é muito legal, funciona. Mas agora eu quero dar um tempo para perguntas. Se vocês perguntarem case, eu trago case. Se vocês tiverem alguma indignação, falar, André, meritocracia não é justa, mas também vamos lá, vamos discutir. Mas eu acho que a gente tem um tempinho aqui para poder trocar, né? Então, por favor. Um de cada vez, por favor. Tudo bem? Concordo com quase tudo que você falou, foi incrível e eu queria focar um pouquinho na NR1, né, que é o que se fala bastante hoje em dia, né? Até para aquilo que você falou, né, a gente não falar da vítima e atacar o problema corretamente, né? Qual que você acha que é o grande desafio para a NR1? Porque se fala muito hoje na internet, cada um tem uma visão, né, visões diferentes. Qual você acha que é o maior desafio hoje para essa NR1, que a partir de maio, né, vai começar a penalizar quem não segui-la? Eu acho que é o desconhecimento. As pessoas não estão entendendo. Tudo isso que eu falei para vocês aqui é a base da NR1, dos fatores psicossociais. Eu vejo muita empresa aplicando questionário, né? Então vou aplicar que é um bom questionário, que é o de Copenhagen, o COPSOC. O pessoal vai aplicar, eu aplico o COPSOC, dei conta da NR1. Eu estou em contato com o Ministério do Trabalho, com o cara que organizou o grupo tripartite que fez a atualização da NR1. Não é questionário. O questionário é um mapa de calor. Ele pode te ajudar a saber aonde eu vou começar, porque não dá para fazer uma análise social da empresa toda, se a empresa é grande. Não tem como, você tem que começar em algum lugar. E a lei não exige isso, exige que você tenha um processo de melhoria contínua. Então as pessoas vão lá e aplicam, por exemplo, o COPSOC. Mede isso, mede alto risco de sobrecarga nessa área. Alto risco de sobrecarga. Gestor, faça um plano de ação. Aí o gestor fala, mas eu não estou sobrecarregando, eu não quero sobrecarregar ninguém. Não tem. Quais são as causas de sobrecarga? Um questionário não pega. Por exemplo, metas individualizadas com competição, com ranking, curva forçada. Quem se sobrecarrega ganha mais, sai ganhando, não é mandado embora. Processo capenga, que gera retrabalho, gera sobrecarga. Falta de headcount. Falta de treinamento adequado para as pessoas que estão fazendo alguma determinada tarefa. São várias as causas de sobrecarga. Então, você aplica um questionário e os auditores fiscais estão sendo contratados e treinados agora. Eles vão saber que questionário... Então, tem muita empresa que vai tomar pênalti. Que fala, não, é o trabalho, faz o questionário e vê e acha que o problema é na pessoa que está respondendo, ó, está doente, vamos contratar psiquiatra, psicólogo, ambulatório, assédio moral, né, vamos punir gestor. E tá difícil as pessoas entenderem que o problema está nas regras, está na forma que a gente organiza o trabalho, que é muito cheio de contradição, que quando a gente tira a contradição por causa de crenças e valores históricos que a gente vem carregando, é um salto maravilhoso. Então, para mim, se você falar para mim qual que é o grande problema, as pessoas não estão entendendo. Eu sou um dos poucos profissionais no Brasil, conheço 5 ou 6, que entendem o que é ergonomia mental. É uma coisa nova, é uma disciplina nova. Por isso que eu sempre aceito qualquer palco que me derem para falar, eu vou falar. Porque é muito legal e não é contra ninguém. E é bom para o empregado, para o empregador, para a economia, para a sociedade. Então é uma coisa muito bacana que a gente está prestes a fazer. Só que eu acho que vai ter uma curva de aprendizagem aí, porque as pessoas não estão sabendo. E eu tenho colegas, psicólogos e médicos do trabalho, que também não entenderam ainda. Porque isso não é dado na faculdade. É uma coisa que está surgindo agora. Então, eu acho que o desafio é esse, é o desconhecimento. É a abertura para questionar crenças e valores. Ou seja, a transgressão. Existe a boa transgressão. Existe a transgressão. Eu sei que a regra é assim. Mas você vai questionar a regra? Então você está fora da lei. A regra é a lei. Então é difícil a gente trazer um olhar positivo para essa transgressão, mas é uma boa transgressão, é uma inovação. Inovação é uma transgressão. É você mudar as coisas como elas são para uma coisa nova, de preferência melhor. Então o desafio é esse desconhecimento, esses atalhos, eu vou aplicar o questionário, eu vou... Estão engambelando, não entenderam ainda. Obrigado, André. Um de cada vez, por favor.
Vou contar um case, então, para acabar, né? Você me expulsa quando... 2 minutos? Então, um case bem... Tá, um case bem rapidinho. Pessoas voltam do INSS com restrição. Então, tá com bursite no ombro e é caixa de banco. Aí não pode digitar. Então, olha, amigo, você vai trabalhar meio período, porque você vai estar fazendo fisioterapia. Você não vai abrir caixa, você vai auxiliar o autoatendimento, vai fazer a triagem de fila. E daqui a um mês você volta, vamos ver como a gente evolui e a gente vai tirando as restrições. Um programa de readaptação de retorno gradativo de funcionários. Faço muito isso em empresas. O cara vai, volta depois de um mês. E aí? Meu chefe não deixou. O gerente da agência mandou abrir caixa, não deixou ir embora mais cedo fazer minha fisioterapia. E aí eu piorei e tal, volta para o INSS. Gestor é uma raça, né? Vamos punir gestor, vamos dar treinamento, porque a culpa é do gestor. A culpa é do gestor, né? Se a culpa não é do doente, a culpa é do gestor. Vamos começar pela alta liderança, porque o problema é a liderança. Tem que ter culpado. Eu falei, antes disso, antes da gente punir e treinar, vou fazer uma análise ergonômica mental. Resumindo muito. Oi, gestor, tudo bem? Eu sou o cara que está mandando as pessoas com restrição para você aí na sua agência. Pô, doutor, minha meta é 4, porque eu tenho 4 caixas da minha agência. Chega esse cara do INSS, minha meta passa a ser 5. E tem um ranking. Se eu ficar abaixo do ranking, eu não ganho minha variável. Eu posso ser mandado embora. E aí vem a área de saúde e fala, olha, cuida desse cara e aumenta a sua nota e ainda dá atenção para ele. Aí eu voltei e falei, olha, tem que ter um ajuste de metas. Quando a pessoa tem restrição, ela não pode aumentar a meta do gestor. Aliás, ela não pode ter meta. Porque senão ela fala, ou eu me cuido ou eu sou mandado embora. Né? Quer dizer, se eu me cuido, eu sou mandado embora. E aí, mas que absurdo, quem chama esse cara? Abraça a árvore. Contratamos um consultor comunista. Não, gente, vamos experimentar, vamos pilotar pequeno aqui, ó, 4 agências, né? Vamos fazer isso, não vai diminuir a produtividade, não vai dar tudo certo e tal. Deu muito certo, expandi. Moral da história. Tá aqui, gestor, cuida desse cara. Ele vai embora mais cedo, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele não pode abrir caixa. Pô, minha meta é 4, com esse cara, sua meta vai continuar 4. Aí ele duvida, né? Ele olha no sistema ali. Nossa, é mesmo. Folha de ponto, remuneração tá tudo ativado, mas a minha meta não aumentou com ele. Mas escuta, doutor, ele vai ficar meio período aqui. Ele vai produzir. Isso vai contar para minha meta? Vai. Consulta de retorno. Nunca tive um gestor tão humano e acolhedor em toda a minha vida. Gestor ligando, tá voltando um colaborador, ele pode voltar pelo programa? Ou seja, a regra dizia, gestor, cuida desse cara e seja punido, prejudicado por isso. E a regra passou a dizer, cuide desse cara, vai ser até uma vantagem nessa loucura competitiva que a gente vive. Nenhum treinamento, nenhuma punição. E um vínculo com as pessoas que... olha que indicador interessante. As pessoas que tinham se afastado pelo INSS e voltado pelo programa de retorno gradativo, de readaptação, tinham um índice de reafastamento menor do que quem nunca tinha tido nada. Quem trabalha com saúde ocupacional sabe. Um dos maiores riscos para uma pessoa se afastar é já ter tido um afastamento. Invertia. É como se a pessoa que se afastasse pelo INSS ficasse mais saudável do que quem nunca tinha nada. Por quê? Porque nesse programa criava vínculo, se sentia acolhida, trazia humanidade para uma dinâmica que hoje não é de seres humanos, é de recursos humanos. Muito obrigado.